Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. O texto começa dizendo: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vamos entender isso aqui, quem é esse Herodes? A Bíblia fala de vários Herodes. Quando Jesus nasceu, o Herodes que reinava é Herodes o Grande. Herodes o Grande porque ele construiu grandes empreendimentos. Aquele homem sanguinário que mandou matar algumas esposas, mandou matar alguns dos seus filhos, e aquele homem que não aceitava, por hipótese nenhuma, ter o seu reinado ameaçado. Quando ele soube que Jesus, que o rei dos judeus nasceu, ele tentou matar o menino. Então esse Herodes ele tinha alguns filhos: Herodes Agripa, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe I, Herodes Filipe II e Aristóbulo. Então esses são os filhos dele que nós temos. Aparece, na Bíblia não aparece Aristóbulo. Mas Herodes Arquelau reinou ali, depois foi substituído por Pilatos. Herodes Antipas foi aquele que mandou matar João Batista. Herodes Filipe era casado com Herodias, que depois foi desposada por Herodes Antipas. Ou seja, havia um incesto, porque Herodias era filha de Aristóbulo. Mas Aristóbulo teve também filho, Agripa I. E Agripa I teve filho, Agripa II. Então esse Herodes aqui que ele está falando, por aquele tempo mandou o rei Herodes, esse Herodes aqui é Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ou seja, filho de Aristóbulo. Prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, ou seja, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Então aqui nós vamos ver que o primeiro apóstolo a ser martirizado foi Tiago. Tiago morreu ao fio de espada. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Por que isso agradava aos judeus? Porque os judeus, os cristãos convertidos, os judeus que se converteram, os cristãos, a maior perseguição se deu através dos judeus. Não foi com o Império Romano, foi com os judeus. E aquilo agradava aos judeus, por quê? Porque esses homens eram do caminho. E tudo que fizesse contrariando a ele agradava aos judeus. E como ele era um político, aquilo para ele era bom, porque ele se mantinha no cargo, através também do apoio dos judeus. E vendo que isso era agradável, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Sabemos que a festa da Páscoa era seguida pela festa dos pães asmos. E aí, ele ia fazer a mesma coisa com Pedro, não tenha dúvida disso. Ele esperou, passar esse momento para interrogá-lo e também matá-lo. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados. Olha só a escolta. 4 escoltas de 4 soldados. Era muita gente, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, depois daquela festa da Páscoa e dos pães asmos, ele ia apresentar ao povo, como Pilatos fez com Jesus, possivelmente, e possivelmente ele ia ser condenado à morte, Ele ia mandar matá-lo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja orava incessantemente por Pedro. A igreja orava incessantemente por Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite,
Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com duas cadeias. Ou seja, Pedro estava acorrentado com os soldados também, né? Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. E sentinela da porta guardava o caso. Ou seja, estava acorrentado com os soldados e ainda tinha as sentinelas. Ou seja, não era impossível, do ponto de vista humano, Pedro fugir. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Esse anjo do Senhor, nós temos várias passagens na Bíblia. Nós vemos lá em Moisés, na sarça ardente, que era o próprio Deus, era uma teofania. O anjo do Senhor, lá, quando o rei Ezequias, aquele exército assírio, afrontou o rei Ezequias, ele ora ao Senhor, e o anjo do Senhor mata 185 mil soldados da Síria. Então, esse anjo do Senhor é uma teofania, é o próprio Deus se manifestando. E ele disse assim, tocando ele o lado de Pedro, despertou. Isso o anjo do Senhor, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Que maravilha, meus irmãos. Pedro é livre da prisão, então, nesse caso. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que era real. O que se fazia por meio do anjo. Ou seja, Pedro estava entendendo que ali era uma visão. Pedro não estava entendendo nada. Aquilo que estava acontecendo, Pedro não estava entendendo. Ele achava que ele estava tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. É aqui agora que ele toma consciência que não era uma visão, era real, que ele estava agora liberto da prisão, que aquele anjo, né, proporcionou tudo isso. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, ou seja, Herodes Agripa I, e de toda a expectativa do povo judaico, né? Aquilo que ele ia submeter ao povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. João Marcos, meus irmãos, era discípulo de Pedro. João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 evangelhos sinóticos. Então, João Marcos é a mãe dele, era na casa da mãe dele que se reuniam esses discípulos. E muitas pessoas estavam congregadas e oravam, estavam orando, pedindo a Deus para livrar Pedro da morte. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou. Então, essa criada, ela reconhece que ali quem está batendo no portão é Pedro. Que nem o fez entrar. Ela nem sequer abriu o portão, de tão alegre que ela ficou. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Pedro ficou do lado de fora e ela correu para avisar. Eles disseram, estás louca? Ou seja, eles não acreditaram. E aqui eu fico pensando, meus irmãos, esses homens estavam orando ao Senhor, Deus ouviu a oração deles, mandou o anjo, ele não estava acreditando que estava acontecendo. Como que nós podemos orar, meu irmão, e não acreditar na nossa oração? Nós temos que orar com fé e acreditar que Deus vai fazer o milagre. Está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão
E acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Esse Tiago aqui que ele fala não é mais o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo já tinha morrido decapitado à espada. Ele manda anunciar a Tiago. Tiago era o irmão de Jesus. E Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Muitos de nós vamos pensar que Pedro era o líder da igreja. Não era, era Tiago. Tiago, irmão de Jesus, era o líder da igreja em Jerusalém. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes Agripa I, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados. Meus irmãos, naquela época, quando um sentinela guardava um prisioneiro, e esse prisioneiro fugia ou saía da prisão, o castigo era imposto ao sentinela. Então, você lembra de Paulo lá em Filipos, quando aquele sentinela houve aquele terremoto, e Paulo ele fica assustado, e Paulo diz: não temas, porque ninguém fugiu. Porque ele sabia que o castigo ia cair sobre ele. Aqui é a mesma coisa está acontecendo aqui. Porque quando Herodes Agripa aqui, não achando, submetendo o sentinela a inquérito, ordenou que fossem justiçados. Eles foram todos mortos. Mandou matar todos os sentinelas, que eram muitos. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, que eram duas cidades fora de Israel. Porém, esses, lidos como um acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia ao pai do rei. Eles dependiam muito de Herodes Agripa, porque as terras dele, eles produziam alguma coisa e eles dependiam de Herodes Agripa. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Então, aqui eles estavam bajulando Herodes Agripa I, porque eles dependiam muito de Herodes Agripa I. E aqui estavam gritando como ele fosse um Deus. Como fosse um Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a nosso Deus. E aqui fica uma lição, meus irmãos. Tudo que nós fazemos neste mundo é para a glória de Deus. Tudo que nós executamos é para a glória de Deus. Nós não temos poder nenhum. O poder é dado por Deus, nosso Senhor. O poder vem dele. Ele pode nos usar como instrumento dele para fazer milagres, efetuar curas, para pregar sua palavra, nos conceder sabedoria, dom da palavra. Mas tudo isso, meus irmãos, vem do Senhor. Nós devemos dar glória a Deus. E esse homem não deu glória a Deus, esse homem se envaideceu, deu glória a ele mesmo. E esse homem foi comido por vermes e expirou e morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava cada vez mais com intrepidez, porque esses apóstolos, cada vez mais, eles pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. E esse capítulo termina dizendo: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos, que é o Marcos que escreveu, o Evangelho de Marcos, que é um dos evangelhos sinóticos. É isso que esse capítulo nos traz de conhecimento, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando.